No coração da humilde Vila Japim, ainda a germinar sob o nome de Mâncio Lima, desabrochava uma história tecida em fé e devoção a São Francisco de Assis. Os primeiros registros dessa época datam dos anos 30, quando, sob a luz inspirada dos padres espiritanos que trouxeram sua missão ao Alto Juruá, dois núcleos habitacionais carinhosamente chamados de Vila e Colônia tornaram-se o solo fértil, onde a dedicação dos leigos deu vida às comunidades São Sebastião e São Francisco de Assis. A prelazia do Alto Juruá, na época do bispo Dom Henrique Ritter, eles já haviam, eles construíram aqui, né, um templo aqui na vila, o templo da igreja de São Sebastião e o templo lá na colônia São Francisco. Eles já tinham pré-estabelecido que a sede da paróquia seria lá na colônia São Francisco por conta da condição das instalações. Porque quando eles chegaram aqui, o terreno que foi disponibilizado para a prelazia foi esse terreno onde está a igreja. A igreja de madeira foi construída ali, né, naquele local, e a praça de frente, que era o arraial. Mas eles precisavam de algo mais. Então, lá na colônia São Francisco, foi disponibilizado o terreno da igreja, o arraial, a casa paroquial, uma escola que eles já tinham em mente. Mais adiante, eles queriam construir também, já era a intenção deles construir o colégio. O material vinha por água, o rio alagado, encostava ali no porto, o porto era aqui no pé da terra, vinha de cruzeiro para fazer as igrejas. Aí fazia aquela fila de gente carregando tijolo nas mãos. Ó. Tinha dia que tirava aquela patota de 30 pessoas, menino, homem, tudo carregando tijolo. Isso aí a gente carregava na mão, porque não tinha condições, não tinha carro, não tinha carroça, nem carroça de boi existia. Aí carregava em cambite, em caçoar de animal. Até então, a presença dos padres na Vila Japim dependia da cidade de Cruzeiro do Sul. Por conta dessa escassez, os próprios leigos assumiam a responsabilidade de conduzir as celebrações. Meu pai e um homem chamado Chico Alves era quem celebrava as novenas aqui, porque não tinha padre nesse tempo. Se juntava o pai do Raimundo Bernardo, o papai, Chico Alves, para celebrar as missas que ele se lia, todas aquelas passagens do Evangelho, para poder celebrar aquela missa. Os padres de Cruzeiro do Sul vinham na época das desobrigas aqui. Uma vez por ano, às vezes nem todo ano eles vinham. Aquele povo que vinha do Ceará, todos eles eram da igreja, né? Nordestino, o povo de Bernardo, o povo de Cordeiro. Aqui era muito pouco moradores, né? Aqui. A gente passava de meia hora para chegar numa casa de outra. Mas era muito animado aqui na rua também, que era a igreja de São Sebastião, era muito de madeira. Depois começaram a fazer outros, tinha paroquial. O novenário, quando começava o novenário de janeiro, o povo fazia os botequins, ficava os botequins no arraial até o mês de maio. Aquele movimento ali era pouca gente, mas já tinha aquele movimento do pessoal que botava os botequins. Tinha muito cara que fazia botequim rodeando assim na frente da igreja. Tudo botequim de palha, né? Tudo cercado de palha. Era pouca gente, mas tinha uma animação bonita. Mês de maio, ela começava no mês de maio, era um mês todinho. Do dia 1º de maio ao dia 31 de maio. Tinha cara que morava dentro do botequim esperando o novenário para o outro. Da minha época, eu sentia que naquele tempo, né, as coisas eram assim, mais participativas, né, durante o novenário. Faziam até assim, tipo umas cadeias, formavam cadeias e as moças iam atrás dos rapazes, que você está presa e ele ia, né? E tinha que pagar alguma coisa, que isso era uma forma de adquirir uma renda já para ajudar, né, no novenário. A chegada dos espiritanos renovou o trabalho missionário no Juruá. Com experiência em evangelizar os mais pobres, a congregação trouxe organização às paróquias, regularidade às visitas nos seringais e integração às atividades pastorais, fortalecendo a fé e consolidando a Igreja Católica em toda a região. Mas antes disso, nós temos também o registro da chegada dos espiritanos, são missionários, vindos, na sua maioria da Alemanha, para o município de Tefé, nos anos 30 ainda. E então eles formaram lá um movimento muito grande, com seminário, para a formação de jovens.
padres brasileiros. A partir daí, então, é que é fundada a prelazia do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A nossa diocese é intimamente ligada a essa congregação que os padres espiritanos, representados naquele tempo pelos bispos antigos, todos eram espiritanos, Dom Racha, José Racha, Dom Henrique Ruth, e também o Dom Luiz Herbst, que eram os últimos bispos alemães, além dos outros padres, também tiveram muito assim, ligação com nossa paróquia, especialmente o padre Antônio Kreme, que veio depois da Segunda Guerra Mundial, com o padre Edson. Depois, em seguida, vieram outros padres alemães para cá, muito conhecidos pelos antigos, o padre Frederico, muitos anos aqui, como padre jovem, e depois o padre Pedro Bermes, que muitos anos, eu vim, como diz, substituir o padre Pedro em 1989. Os padres estrangeiros da Alemanha, desses outros, tudo eram os padres que já vinham para dar prosperidade dos cantos. Porque o padre Edson foi um padre que foi para a agricultura, ele levou muita gente para a agricultura e tudo. E esses outros era negócio de medicamento, de venda. O padre Antônio tinha uma paroquial que ele vendia muita coisa, remédio e material de tudo ele tinha. E eles mesmo que passavam remédio, vendiam roupa, vendiam muita coisa assim, baratinho para as pessoas que vinham da Alemanha. O padre Federico eu era uma pessoa esportiva, ele gostava de ir para jogo com os meninos, ele jogava muita bola junto com os outros. Tudo era amigo de tudo. Quando ele chegava aqui era uma acolhida, parecia que tinha chegado uma acolhida. Era bom demais mesmo. E os padres sempre tomavam café na casa dos meus pais, que era a base da macaxeira e o ovo frito, que era o café da manhã de todos, E assim, aquele acolhimento lá em casa era uma coisa que minha mãe fazia com amor, com carinho, dava esse suporte para eles. Em 1930, o padre Augusto Harberkorn iniciou as visitas à Vila Japim, onde construiu a primeira igreja em honra a São Francisco com o apoio das lideranças locais. Em 1939, chega à cidade de Cruzeiro do Sul o padre Henrique Ruth, que logo se tornaria bispo, nomeando assim o padre Geraldo Hartmann como o primeiro vigário da paróquia São Francisco de Assis. O primeiro alemão missionário que chega aqui foi o padre Geraldo. Quando ele chegou aqui em 1937, ele tinha 32 anos. Ele observou que aqui na região aconteciam muitos óbitos e ele viu que era tudo falta de assistência médica, porque os médicos de Cruzeiro do Sul não vinham aqui. Então ele decidiu pedir autorização ao provincial deles para voltar para a Alemanha e fazer um curso de paramédico. E ele obteve essa autorização e ele retornou, ficou 2 anos na Alemanha. Quando chegou aqui, ele era o médico daqui dessa região. Aconteceu algumas vezes que pessoas desenganadas pelos médicos do Cruzeiro do Sul vinham para cá e ele curava as pessoas. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu peguei uma doença e fiquei entrevado. O que me levantou foi ele. Graças a Deus, aquele padre ter pedido um remédio de São Paulo, que custou chegar. E os escaldapés assim nas minhas pernas, daqui para baixo não andava de 4 pés com uma criança. E por causa desse padre, foi que eu comecei a andar. Nessa época eu tinha uns 5 anos de idade, quando eu sofri um acidente de uma queimadura. E a minha mãe me falava que ele era quem tinha acompanhado esse meu tratamento, Além de sua influência religiosa, Padre Geraldo cultivava laços políticos que transcenderam os limites do povoado, alcançando a sua terra natal, a Alemanha. Esses vínculos asseguraram a chegada de remédios e outros subsídios a preços acessíveis à população local. A gente pode afirmar que o padre Geraldo foi a maior autoridade daqui. O governo lá da Alemanha mandava o medicamento até Manaus. De Manaus até aqui, aí era ou a paróquia ou a prelazia tinham que custear. Entre os seus feitos, o vigário também iniciou o projeto da Escola São Francisco, que atendia até a 5ª série do ensino fundamental, ensino religioso, além de contar com alunos internos. A instituição foi contemporânea à Escola Belarmino de Mendonça e Francisco Freire de Carvalho.
Aquele coisa era um primeiro grau completo que ia até a 5ª série. E aí a gente preparava as crianças para a primeira comunhão, né? O Padre Geraldo foi para Desobriga e aconteceu que a professora dele aqui tinha morrido de parto, né? Ele conseguiu saber que eu estava de folga, né? Aí ele faz um negócio com a Dalgisa, que era a minha responsável, né? Se ela consentia, eu vim dar aula no lugar que tinha morrido, né? Aí quando ele veio, já me trouxe, né? Como professora dele. Também durante este período, Padre Geraldo adquiriu o terreno para que a Escola São Francisco se tornasse o Colégio São Francisco. Os tijolos para a construção já foram produzidos em Mâncio Lima, sem a necessidade de recorrer à cidade de Cruzeiro do Sul. Em 1954, o Padre Geraldo comprou o terreno, aquele terreno onde é o colégio. Comprou do senhor Francisco Cordeiro. E ali começaram a trabalhar para fazer o colégio ali. E construiu a olaria e começou todo. Quando o Padre Geraldo foi transferido, o colégio já estava sendo erguido. O primeiro vigário foi extremamente estimado por toda a comunidade e recebeu o Padre Antônio Kremer como ajudante. O Padre Antônio era um padre valente. Uma vez, numa política que eu me lembro disso aí, chegou uns caras de Cruzeiro do Sul, chamaram isso aqui um nome que o padre não gostou. O padre passou para cima, que era tipo um comíciozinho, né? O padre passou para cima para cobrir na peia. Aí Chico Viana, Zé Bernaldo, um bocado deles partiram para cima para não deixar bater no padre. O Padre Antônio, ele aprendeu português com a gente, que quando eu cheguei, ele não sabia nada de português ainda, né? Aí quando ele se apeava lá com as coisas, ele corria lá onde eu estava. Em 1959, a comunidade foi tomada de surpresa por uma reviravolta que trouxe profunda tristeza a todos. Perderam não apenas um guia espiritual, mas também um amigo querido. O Padre Geraldo voltou para a Alemanha em 1959, foi de férias. Quando ele retornou, ele chegou em São Paulo, o provincial dele avisou que ele tinha que vir aqui só apanhar os pertences dele e voltar. Porque o bispo, Dom José Racha, tinha devolvido ele para a congregação. Anos mais tarde, o mistério foi revelado. O incômodo despertado nos diretores de outras escolas e diversas outras questões políticas culminaram em sua partida.